Ângela Diniz nasceu em 10 de novembro de 1944 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Chamava atenção na sua juventude por sua beleza. Tinha o hábito de usar vestidos bordados por sua mãe, inspirados na moda francesa. Aos 15 anos de idade, conheceu seu futuro marido. Casou-se aos 17 anos com o engenheiro Milton Vilas Boas, cujo relacionamento durou 9 anos e, como fruto, tiveram 3 filhos. Adolescente típica de classe média mineira, já tinha o apelido de Pantera de Minas quando se casou com o engenheiro Vilas Boas, união da qual saiu sem traumas e com muito dinheiro. Ângela conheceu e iniciou um relacionamento com o empreiteiro Tuca Mendes. A primeira das 3 polêmicas e condutas ilícitas em sua vida ocorreu aí. Ângela confessou o assassinato de seu empregado, alegando legítima defesa, que supostamente o mesmo teria tentado estuprá-la. Contudo, a versão foi desmentida por seu namorado da época, Tuca, o qual assumiu a autoria do crime. Tuca Mendes foi processado, julgado e absolvido. Ângela havia mentido para proteger a reputação de Tuca, pois ele era casado. A partir daí, Ângela sai de Minas Gerais e vai morar no Rio de Janeiro. A segunda foi quando sequestrou sua filha da casa da avó, levando-a de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Na verdade, Ângela queria apenas convívio com a filha, já que, como consequência da separação, perdeu a guarda. Ocorre que, por agir de forma ilegal, foi processada e condenada em 6 anos de prisão, mas recorreu e não chegou a cumprir pena. A terceira polêmica ocorreu quando foi surpreendida fumando maconha pela polícia. Alegou que havia se tornado viciada em drogas desde o episódio em que presenciou a morte de seu empregado e continuou sua vida normalmente. Todos estes fatos abalaram sua imagem perante a mídia. Mesmo assim, continuava estampando as capas e colunas de revistas sociais da época. Ângela tinha uma vida de princesa. Era, de fato, uma socialite da alta classe brasileira. Uma mulher além de sua época, era independente, bonita, não aceitava submissões e não se importava com opiniões alheias. Em 1975, manteve um curto relacionamento com um colunista social, Ibrahim Suede, de quem se separou para viver com Doca Street. Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street. Doca era neto do empresário paulista Jorge Street, que fez fortuna nos anos 30. Aventureiro sem trabalho fixo, chegou a ser empregado como acompanhante de mulheres ricas em Miami, vendedor de carros e corretor imobiliário. Era sustentado pela ex-mulher, Adelita Scarpa, filha de um milionário paulista. Sempre se envolvia com mulheres ricas e poderosas na sociedade. Doca Street e Ângela Diniz se conheceram em agosto de 1976, durante um jantar realizado pela elite paulistana, instante em que perceberam grande sintonia. No mesmo jantar, a então atual mulher de Doca também estava presente. Um mês depois de se conhecerem, apaixonado, Doca abandonou sua esposa e filhos para viver sua paixão com Ângela. Ângela nunca saberia, mas este relacionamento seria trágico e o último da sua vida. O casal passou a morar na casa que Ângela tinha em Búzios, no estado do Rio de Janeiro. Desde então, a socialite que bancava todos os luxuosos gastos do casal passou a literalmente sustentar Doca Street. Em razão de ser extremamente ciumento, Doca fazia com que Ângela deixasse de frequentar os lugares que sempre frequentou, bem como a distanciou de seus amigos. Doca controlava todos os atos da moça, o que posteriormente passou a lhe incomodar, até porque Ângela sempre foi uma mulher independente e que não tolerava nenhum tipo de submissão. A briga fatídica aconteceu na véspera do Ano Novo, de 1976 para 1977. O casal decidiu passar o dia na praia. Entre muitos coquetéis de vodka, Ângela ficava cada vez mais desinibida, o que estava irritando seu controlador, Doca Street. A gota d'água foi quando uma alemã, Gabriele Dyer, chegou até Ângela oferecendo os artesanatos que confeccionava e vendia na praia. Momento em que a moça se encantou pela estrangeira e tentou seduzi-la. Doca não tolerou o comportamento da namorada. Sentiu-se humilhado e então retornaram para a casa em que viviam.
Como Angela havia ingerido muita bebida alcoólica naquele dia, ao chegar em casa, Doca foi lhe ajudar a tomar um banho. Contudo, de alguma forma, retomaram de forma muito intensa. A briga que tiveram por conta da alemã levou Angela ao descontrole, a ponto de ter quebrado toda a mobília de seu banheiro. Logo após a confusão, mais calma, porém ainda sob efeito de bebida alcoólica, Angela anunciou a Doca o fim do relacionamento. Inconformado, tentou insistentemente convencê-la de que essa não era sua vontade, pois a moça estava em estado de embriaguez, além de argumentar que lhe amava de forma muito intensa e por isso era tão ciumento. Entretanto, Angela estava decidida, não queria mais aquele relacionamento abusivo. Doca pegou seus pertences e foi embora. Quando já estava a alguns quilômetros de distância da casa que saía, Doca decidiu voltar para mais uma vez demonstrar a Angela que pôr um fim no relacionamento era uma decisão precipitada. Ao retornar, Doca encontra Angela sentada, perto da piscina descansando. Ele se aproxima da moça e, de joelhos, pede perdão, bem como que ela reconsiderasse a decisão do término. Mas Doca não teve a resposta que gostaria de ouvir. Angela olhou em seu rosto e disse que se ele quisesse ficar, teria que suportar dividi-la com outros homens e mulheres. Nesse instante, Doca ficou transtornado. Para ele, seria humilhante. Movido pelo ódio que sentiu ao ouvir essa frase de Angela, quando a moça se levantou para ir ao banheiro, Doca Street, por trás, proferiu a seguinte frase: "Se você não vai ser minha, não será de ninguém." E em seguida, desferiu 4 tiros contra Angela, deixando a arma de fogo no local do crime, ao lado do corpo da vítima. Após o crime, Doca Street fugiu para Minas Gerais. A cozinheira de Angela ficou cerca de 3 horas ao lado do corpo, esperando por socorro. No dia 18 de outubro de 1979, houve o primeiro julgamento de Doca, cujo advogado contratado foi o famoso criminalista Evandro Lins e Silva. Ao utilizar a aludida tese defensiva, esmiuçou a vida da vítima, mostrando-a como pessoa promíscua, transformando Doca na verdadeira vítima e Angela culpada e merecedora de sua morte. Como se estava na década de 70, a defesa foi um sucesso. O machismo era gritante, Doca era aplaudido, Angela era humilhada. No resultado do julgamento, os jurados o condenaram à pena de reclusão de 2 anos, com direito à suspensão condicional da pena. Um homicídio doloso com uma pena praticamente de uma absolvição. Inconformada, a acusação recorreu da decisão. Os movimentos feministas da época ganhavam voz. Muitas mulheres se sentiram injustiçadas. Todas estavam lutando pela memória de Angela, não como pessoa imoral, mas como ser humano que tem direito à vida, que tem o direito de fazer suas próprias escolhas. Em razão disso, foi designado um novo julgamento, o qual ocorreu em novembro de 1981. Dessa vez, o júri não entendeu que Doca agiu em legítima defesa da honra, mas sim que houve homicídio doloso qualificado, razão pela qual foi condenado em 15 anos de reclusão. Apesar disso, foi solto em 1988, após cumprir 7 anos de prisão. Anos depois de libertado, Doca Street investiu em processar meios de veículos que o tratavam como um criminoso após a sua soltura. No maior caso deles, venceu um processo contra a TV Globo em 2005, da qual foi condenada a pagar R$250 mil em indenização por danos morais pela veiculação de sua imagem no programa Linha Direta. Em fevereiro de 2006, o desembargador Milton Fernandes, ao julgar o recurso da emissora, entendeu que a mesma não cometeu crime e que o programa se limitou a contar a história de acordo com as provas documentais da época. Portanto, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o recurso da emissora por maioria dos votos e Doca Street não recebeu a indenização.